Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, nós vamos ler. Essa é a parábola do semeador. Diz a palavra do Senhor: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear, e a sua semente, saiu semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, essa é a sua palavra, que o Senhor ministre ela de forma clara e poderosa aos nossos corações, para que nesse tempo nós sejamos edificados. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos da sua direção e da sua luz, e por isso que essa palavra seja como seta, como luz para os nossos caminhos nesse tempo, e em nome de Jesus nós sejamos edificados por ela, para permanecer firmes e inabaláveis em tua presença, em nome de Jesus, amém. Hoje eu queria falar um pouco sobre perseverança. Nós temos vivido um tempo muito difícil em nossa nação e em toda a terra. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. O apóstolo Paulo disse a Timóteo sobre esses tempos difíceis. E aí ele vai falar sobre coisas morais. Mas nós estamos também vivendo um tempo difícil, eu acredito, como consequências de pecados morais. Nós estamos vivendo um tempo difícil também fisicamente. Mas eu aprendi que o físico reflete o espiritual. Tudo que acontece no mundo natural reflete o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, por isso, nós temos vivido um tempo de muita enfermidade, um tempo em que o espírito de enfermidade tem rondado toda a terra. E isso está relacionado também ao espiritual das pessoas. As pessoas estão enfermas espiritualmente. Muitas vidas estão doentes espiritualmente. A palavra do Senhor lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, a partir do versículo 21, ela vai falar da Santa Ceia. E a palavra do Senhor vai dizendo que existem muitos que estão fracos e doentes, e outros que dormem ou morrem, ou estão mortos por falta de discernimento do corpo de Cristo Jesus, por falta de discernimento do sacrifício de Cristo Jesus. Ali o apóstolo Paulo, ele estava falando da Santa Ceia, claro, no contexto, mas eu queria isolar um pouco esse texto, dizendo que muitos estão fracos e doentes, e outros estão mortos espiritualmente por falta de discernimento espiritual, porque nós estamos num tempo de guerra, e muitos estão achando que é um tempo de paz. Muitos não têm discernimento do tempo em que eles estão vivendo. Muitos não têm discernimento da voz de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua nação. E por muitas vezes, por falta desse discernimento, por falta de discernimento da vontade do Senhor, por falta de discernimento do propósito, do plano do Senhor, não somente para a vida individualmente de cada pessoa, mas o plano e o propósito do Senhor para o tempo. A palavra do Senhor diz que muitos estão fracos e doentes, e outros que dormem. Muitos não estão discernindo que é tempo de orar e não estão orando. Muitos não estão discernindo que é tempo de jejuar e não estão jejuando. Muitos não estão discernindo que é tempo de ir para a igreja e não estão indo. E muitas vezes as pessoas se veem, e essa fraqueza e doença nós temos visto muito com os olhos naturais. Mas nós também precisamos analisar a fraqueza e a doença da igreja com os olhos espirituais. Quantas pessoas já não oram mais? Quantas pessoas já não leem a Bíblia mais? Quantas pessoas já não congregam mais? Um desânimo, uma frieza,
uma falta de perseverança, uma falta de busca, de entrega pelas coisas de Deus. Às vezes a gente vê as pessoas vindo nas igrejas, mas elas até vão, muitas pessoas até vão, mas parece que só está ali o corpo dela, a alma, o espírito não está. Pessoas que estão parecendo um zumbi, é um morto-vivo, espiritualmente falando. Como eu disse, o natural reflete o espiritual. Deus, ele permitiu com que essa enfermidade visse sobre toda a terra, porque ele queria mostrar: a terra está enferma, a terra está doente, a humanidade está doente, a humanidade está doente de amor, a humanidade está doente de compaixão, a humanidade está doente de misericórdia, a humanidade está doente de união, a humanidade está doente do amor ao próximo, a humanidade está doente pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, a humanidade está doente pela altivez, por pensar só em si e não pensar no outro. Nós temos visto essa doença tomando conta do mundo. A humanidade está doente da soberba, da avareza, do sentimento de ter e ser, e acaba, por causa do sentimento, o desejo de ser e ter, acaba se esquecendo de prioridades vitais, como, por exemplo, a saúde, a família, os amigos e, acima de tudo, Deus. As pessoas correm a semana inteira para suas vidas pessoais, para ganhar o seu dinheiro no final do mês, mas elas esquecem de correr, às vezes, pelo menos 2 dias na semana, para os pés do Senhor. É difícil congregar 2 dias na semana, mas há um empenho muito grande em ir todo dia para o trabalho. Mas pastor, se eu não trabalhar eu não como, se eu não trabalhar eu não moro, se eu trabalhar eu morro, tá? Você preocupa-se em morrer fisicamente, mas não se preocupa em morrer eternamente? Existem pessoas que estão vivendo fisicamente, mas a sua sentença é de morte eterna. Existem pessoas que estão vivas pelo lado de fora, mas mortas pelo lado de dentro. Existem pessoas que estão saudáveis pelo lado de fora, mas totalmente podre, enferma, doente emocionalmente, doente psicologicamente, doente em suas atitudes, doentes em seus pensamentos, em seus sentimentos, doentes na sua perseverança, doentes nos seus objetivos, contaminadas com o vírus do pecado, contaminadas com o vírus da lascívia, do palavrão, dos vícios. Deus, ele permitiu com que viesse um vírus natural, para que a gente tomasse cuidado com os vírus espirituais, que tem contaminado, contagiado muitas pessoas, e por causa disso elas têm morrido. O Senhor, nesse tempo, Ele está chamando a nossa atenção, para de olhar só com os olhos naturais. E eu quero fazer uma oração, assim como Eliseu fez a oração para Deus, para Geazi. Senhor, que o Senhor abra os olhos da sua igreja. Abra os olhos para que eles enxerguem o que está acontecendo no mundo espiritual. A palavra do Senhor conta que Eliseu, o povo inimigo de Deus, estava em guerra contra Israel. E a palavra do Senhor diz que Eliseu era o profeta daquela época, e ele foi diante da batalha, e o discípulo de Eliseu, o pupilo dele, ele estava ali vendo aquele grande exército, e o exército de Israel era pequenino. Ele falou: Eliseu, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer. E muitas vezes o pensamento que muitas pessoas têm tido nesse tempo é um pensamento de morte. Geazi, ele falou: vamos todo mundo morrer, vamos todo mundo pegar essa doença, vamos todo mundo perecer. E as pessoas, por causa do medo, elas têm perdido as batalhas. O que tem feito muita gente perder a batalha é o medo. Mas quem já está morto espiritualmente, no sentido positivo, aquele que já crucificou a sua natureza carnal,
aquele que dia após dia tem tomado a sua cruz, ele não se preocupa com a morte natural, porque a morte natural só vai adiantar o encontro dele com o Senhor. Mas tem pessoas que estão mortas espiritualmente e por isso tem medo da morte natural, porque se ele morrer naturalmente, ele também morre eternamente. Mas aquele que já morreu para a carne, aquele que já morreu para o mundo, aquele que já morreu para si mesmo, ele não vive com medo, porque ele tem esperança de vida eterna. E nesse tempo o Senhor, Ele está nos despertando para que a gente abra os nossos olhos espirituais. Como está a sua vida espiritual? Como está a vida espiritual da sua comunidade? Como está a vida espiritual da sua igreja? Como está a vida espiritual da sua casa? Como está a vida espiritual da sua nação? A Bíblia fala que o sábio, ele tem discernimento do tempo e do modo. O sábio, ele tem discernimento do que fazer no tempo certo e da maneira certa. O que Deus quer que eu e você façamos nesse tempo? O mundo está dizendo para nós usarmos máscara, mas os céus está dizendo: tire as máscaras. Por que você está com a agonia de usar máscara? É o seu espírito dizendo: está na hora de arrancar essas máscaras. O mundo está dizendo: use álcool em gel, lave suas mãos, faça uma boa higiene. E o mundo espiritual está dizendo: se descontamine do pecado, lave-se da sujeira desse mundo. O mundo espiritual está dizendo para mim e para você: toma cuidado com as suas mãos, porque as suas mãos são suas obras, e onde você tocar, você contamina ou contagia. Então purifique as suas mãos, para que você não contamine os outros com as suas obras. Com as mãos purificadas, nós temos poder e autoridade para contagiar essa geração. Deus está levantando uma geração que purifica as suas mãos e que purifica o seu coração. A palavra do Senhor, ela muitas vezes compara o coração com o pulmão. E pulmão e coração dentro da Bíblia muitas vezes tem o mesmo sentido, porque está falando da vida. E nesse tempo o coronavírus tem atacado muito o pulmão das pessoas, o sistema respiratório. Em outras palavras, ele está contaminando a vida. O Senhor nesse tempo está dizendo: tome cuidado com a sua respiração, tome cuidado com a sua vida, limpe o seu interior. A palavra do Senhor nos Salmos diz: quem habitará em sua casa, ó Senhor? E quem subirá ao seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus está nos preparando para nos encontrar com Ele. Deixa eu te dizer de novo isso. Jesus está te preparando para se encontrar com Ele. Sabe o que esse coronavírus está ministrando para mim e para você? A qualquer hora pode chegar a sua vez. E se chegar hoje, se chegar esse mês, você está preparado? Suas mãos estão limpas? O seu coração está puro para poder habitar no Santo Monte? Esse coronavírus está dizendo para mim e para você: a mesma hora que você está vivo, você pode morrer. Existe uma parábola muito interessante que Jesus contou. Ele fala sobre um cara que tinha muitos celeiros. E a palavra do Senhor diz que ele, se preocupando com os seus celeiros, e ele plantou tanto, e ele não ajudava as pessoas.
Ele só pensava em si. E teve uma hora que ele cresceu o celeiro dele tanto que ele falou: vou ter que ampliar o meu celeiro. Vou ter que aumentar o espaço de eu guardar aqui os meus cereais. E ele ampliou o seu celeiro e guardou lá os seus cereais. E o Espírito gritou para ele: louco, hoje mesmo te pedirão a sua vida, e o que tens entesourado para a vida eterna. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: você está preocupado demais em entesourar coisas para essa terra, mas se você morrer hoje, o que você tem entesourado para a eternidade? Quais são os depósitos que você tem guardado para a sua eternidade? Esse tempo de pandemia, o Senhor está falando para a gente: se isole. O mundo, está falando para a gente: se isole. E o Espírito Santo está clamando: saia de perto de tudo e de todos. Mas não para não contaminar-se com o outro apenas, mas para você ter tempo comigo. Porque Jesus, ele disse: quando vocês forem orar, entra no seu quarto, tranca a sua porta e em secreto, em segredo, só você e Deus, você vai falar com Ele. E o bom semeador está semeando nesse tempo a sua palavra. O bom semeador está semeando hoje a sua palavra. E a palavra diz que muitos estão recebendo a palavra ou a semente como beira de caminho. Beira de caminho, na roça. Não sei quem é do interior, tinha aquelas estradas de chão, e onde os carros, as carroças passavam, e do lado, na beira, ou do lado do caminho, tinha uma trilhazinha que era onde os pedestres andavam. Não tinha meio-fio, não tinha calçada antigamente, e era onde os homens andavam. E a Bíblia diz que o semeador era como se ele fosse um anjo. O semeador é um mensageiro, um anjo, é o Senhor, é o pregador. Ele saiu a semear. Ele abriu a mão e jogou as suas sementes. E aí de repente uma caiu à beira do caminho, outra caiu em um terreno rochoso, outra caiu no meio dos espinhos, e uma enfim caiu em terra boa. Porque ele pegou as sementes e fez assim, ó. É como se nessa noite as palavras que eu estou dizendo para vocês fossem essas sementes, e a vida de cada um de vocês fossem essa terra. E aí eu pego a semente e digo: amem mais. E aí aonde essa semente cair vai determinar se ela vai frutificar ou não. Em muitos corações, em muitos terrenos, em muitas terras, porque terra na Bíblia fala de coração. Em muitos corações vai cair à beira do caminho. E beira do caminho é onde os pedestres passam. E a Bíblia fala que elas serão pisadas. Nesse versículo aqui fala que essas sementes foram pisadas. Ou as aves dos céus vieram e comeram aquela semente. As aves dos céus profeticamente representam os demônios, os espíritos malignos, que vem e rouba a palavra que está sendo semeada no seu coração, para que essa palavra não venha dar fruto. Quantas palavras você já não recebeu e não viveu? Quantas palavras eu já não recebi e não pratiquei? O que aconteceu nessa palavra? Ela não caiu numa terra boa em nossa vida. Ela não caiu numa terra boa em nosso coração. Talvez ela caiu e o diabo veio lá e roubou ela, fez a gente se esquecer, ou colocou outras prioridades no lugar. E o diabo, ele está querendo roubar a palavra que nós temos ouvido nesse tempo.
A Bíblia diz que outra semente caiu no meio de pedras. E a semente até começou a brotar, mas porque não havia umidade, não tinha muita profundidade ali naquele coração, naquela terra. Ela não chegou a crescer muito. E quando vieram lá, em Mateus fala que quando veio o sol, ele queimou aquele broto. É aquela palavra que a gente recebe e a gente fala, não, que palavra, eu vou começar a praticar ela. E a gente pratica a primeira semana, a segunda semana e depois. É igual muitos que entraram no propósito Arca na Minha Casa. O quanto você tem perseverado na palavra que tem te liberado sobre a sua vida? O Senhor está nos alertando nesse tempo. Outro, a palavra diz que caiu no meio de espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos são as preocupações da vida. As preocupações de pagar conta, as preocupações com o trabalho, as preocupações com minha roupa, as preocupações com o que vão pensar de mim, as preocupações da vida. O medo, a preocupação de pegar o coronavírus, a preocupação de ser assaltado, a preocupação, enfim. As preocupações da vida, elas sufocam a palavra e impedem com que ela cresça. E a Bíblia diz que por último a semente caiu em boa terra. E ela, quando caiu na boa terra, ela frutificou 100 vezes mais. Deus, Ele quer que as palavras que têm sido lançadas sobre nós nesse tempo, elas venham frutificar. Que você seja aquele que vai revelar os frutos das palavras que o Espírito Santo tem liberado sobre nós. E o Espírito Santo está falando conosco, seja por meio do culto, seja por meio da Bíblia, quando você abre era para ler, ou seja por meio desses sinais. Não veja as coisas só com os olhos naturais. Olhe com os olhos espirituais. Pessoas que nós amamos, pessoas perto de nós têm morrido. Tá, isso naturalmente, mas o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar e ganhar os nossos amigos e nossos familiares. Porque a maior tristeza não é perder alguém. A maior tristeza não é perder alguém para a terra. A maior tristeza é perder alguém para o inferno. E muitas almas têm morrido nesse tempo, ido para o inferno. Isso é triste. E o que o Senhor nessa quarta profética quer dizer para mim e para você é: desperte, ó tu que dormes. Para de ficar aí, ó, como se nada tivesse acontecendo espiritualmente. Porque as pessoas estão muito bem se preocupando, nem todas, mas estão muito bem se preocupando com o natural, mas estão se esquecendo de se preocupar com o espiritual. Não congrega, não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, não adora, não se santifica. E o Espírito Santo está dizendo para nós nesse tempo: é tempo de aumentar a imunidade. Você aumenta a sua imunidade natural se alimentando bem. Você aumenta a sua imunidade espiritual quando você come demais desse livro aqui. Você aumenta a sua imunidade espiritual quando você jejua, quando você ora. Você se fortalece contra os terríveis ataques de Satanás. O Senhor está dizendo para mim e para você: coma bem. E jejum é para quem tem fome de Deus. Aprendi isso com meu apóstolo. Beba da água da vida.
Beba bastante líquido, beba bastante da água da vida. Nesse tempo a terra está dizendo para nós: cuidado com o contato que você está tendo com as pessoas. E os céus está dizendo: cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado com quem você está tendo contato. Porque quem você está tendo contato pode disfarçadamente te contaminar e te levar para a morte. Quem são as suas companhias? O Espírito está expressamente nos alertando: ande com pessoas saudáveis. Eu já nem estou falando de perseverança mais. Estou falando de profético. E é uma quarta profética. E nós temos que ter visão profética. O profeta, o animal que se compara ao profeta são 4 animais em específico, mas para se dizer mais precisamente, 3 animais. O profeta na Bíblia é comparado como leão, o profeta na Bíblia é comparado como boi, e o profeta na Bíblia é comparado como águia. Mas os que mais me chamam a atenção são o boi, o leão e a águia. Porque o leão, ele não é o animal mais forte da natureza. Se a gente fosse calcular, o animal mais forte da natureza seria o elefante, que ele é o maior. O elefante consegue com a sua tromba arrancar uma árvore da raiz. Talvez o rinoceronte, o hipopótamo. Existem animais muito mais fortes, o búfalo, o bisão. Existem animais muito mais fortes do que o leão. Mas por que o leão é conhecido como o rei da savana? Por que o leão também é tido como o rei da natureza? Por causa do seu rugido. Por causa da sua voz. E Deus nesse tempo está levantando profetas que são reconhecidos pela sua voz. Aqueles que têm autoridade no que falam. Aqueles que têm peso no que falam. Pessoas que são respaldadas pelos céus naquilo que falam. O profeta é aquele que os céus reconhecem a sua voz, e o som da sua voz faz estremecer a terra. Por que o rugido do leão é temido? Porque a frequência do rugido do leão, ela gera ela ativa nos animais o hormônio do medo. Então quando o leão ruge, os animais estremecem. A Bíblia diz: rugindo o leão, quem não temerá? Falando o Senhor, quem não profetizará? E nesse tempo Deus está levantando profetas que são boca de Deus, para dizer para a terra: esse é o tempo que nós estamos vivendo. Acorda! Ei, o rei está voltando. E o natural está revelando o espiritual. Outra coisa, o profeta ele é visto como águia. A águia, apesar de ser um animal também muito forte, ele é um animal do céu. Ele é um animal que é reconhecido como o seu tempo no céu. Ele não é um animal que está fixo na terra. Os seus ninhos são feitos nos lugares mais altos. A águia, ela é um dos animais mais inteligentes da natureza. E o que de mais poderoso a águia tem é a visão. A
águia enxerga a muitos metros de distância, muitos quilômetros de distância. E nós precisamos ter nesse tempo visão de águia. A visão da águia, ela vai além do que o ser humano pode enxergar naturalmente. A visão dela consegue atingir o que o olho humano não consegue atingir. Em outras palavras, o Senhor nesse tempo está levantando profetas que não estão olhando e enxergando só o natural, mas que estão enxergando além do natural. Nessa quarta profética, o meu clamor ao Senhor é que o Senhor nos dê visão de águia. Analise o que essa pandemia tem nos ensinado. Analise o que essa pandemia tem nos mostrado. Essa pandemia, nesse tempo, muitas pessoas têm perdido seus empregos. E elas têm perdido a sua base, o seu sustento financeiro natural. E o que o Espírito Santo está nos ensinando com isso? O Espírito Santo está nos ensinando a nos depender dele. O Espírito Santo está nos ensinando que o nosso sustento vem dele. Eu vi muita gente perder emprego nessa pandemia, mas eu não vi ninguém passar fome. Porque Deus enviou de não sei aonde. Eu não vi ninguém passar fome. Porque o maná veio do céu. Claro que pessoas passaram fome, mas eu não vi. E a Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. O segredo para que você seja sustentado por Deus, seja no momento de crise ou seja em qualquer outro momento da sua vida, é o quanto você está caminhando diante da justiça de Deus. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentados. Essas coisas está dizendo das suas necessidades básicas. Nos versículos anteriores, Deus vai falar que Deus sustenta os pássaros da natureza, que Deus veste os lírios do campo. Que dirá a nós, homens de pequena fé? Quando buscamos o reino de Deus, quando buscamos a vontade de Deus, quando buscamos a justiça de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, a Bíblia diz que o Senhor iria suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, o apóstolo Paulo dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Aleluia! E isso não está dizendo só de necessidades físicas, porque a palavra todas quer dizer de todas. Está relacionado às suas necessidades emocionais, às suas necessidades espirituais, às suas necessidades afetivas, às suas necessidades em todos os sentidos. Quando nós estamos firmados no Senhor, nós não precisamos temer. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, que no nome de Jesus o Senhor venha abrir os seus olhos, que você possa começar a enxergar o sobrenatural de Deus nesse tempo. Que em nome de Jesus você seja despertado no seu espírito, a não apenas viver fisicamente, mas a viver espiritualmente também. Que a vida no espírito seja mais forte em você do que a vida na carne. Eu declaro em nome de Jesus que a morte espiritual, a morte eterna não irá te alcançar. E que pelo poder do nome de Jesus, se você estava com os seus pés paralisados num charco de lodo, eu declaro que o Senhor te tira desse lugar
prepare firme os seus passos sobre a rocha. Eu declaro no poder do nome de Jesus que você será uma terra fértil para todas as sementes da palavra e do Espírito nesse tempo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que você vai viver um tempo novo de despertamento, de perseverança na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que é na perseverança que ganharemos nossas almas, e eu declaro em nome de Jesus que você vai vencer na perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu profetizo que você vai ficar firme na presença do Senhor, que todo espírito de desânimo, todo espírito de frieza, todo espírito que te puxa para distante da ativação, do despertar, está sendo cortado nessa noite, e você está livre para viver e voar na presença do Senhor como águia, está livre para profetizar, e em nome de Jesus, no poder e na autoridade de Cristo, eu declaro que todo levante de Satanás contra a sua vida já está derrotado. Eu declaro que você está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu declaro que a sua casa, a sua família estão protegidas. Eu declaro que o medo não vai te dominar, não vai te paralisar. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor Jesus te dá espírito de ousadia, te dá espírito de bom ânimo, te dá espírito de coragem para vencer todas as batalhas. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia de hoje que você está sustentado pela potente mão do Senhor, e ninguém te tomará das mãos do Senhor. Eu declaro no seu espírito um tempo de ativação, em nome de Jesus. Se levante, desperte, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e você receberá a luz do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, um tempo novo de ativação, de ânimo, de fé e de força para viver o sobrenatural de Deus e avançar num tempo em que muitos estão retrocedendo, e correr num tempo em que muitos estão se arrastando. Eu declaro sobre a sua vida que a provisão dos céus está sobre você, sua casa e sua família. Eu declaro sobre a sua vida, ser tu uma bênção, ser canal da voz de Deus para esse tempo, para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desapercebidos. Eu declaro que você estará de pé para levantar o caído. Eu declaro que você estará forte para fortalecer o fraco. Eu declaro que você estará abastecido para socorrer aquele que está necessitado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se tu profeta sobre essa geração, que a sua visão seja aberta nesse tempo, e que você enxergue o sobrenatural de Deus, que você enxergue na visão dos céus, em nome de Jesus. Que a vida no Espírito, ela esteja ativa sobre a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Se eu pudesse trocar o nome dessa mensagem, eu iria dizer: o que os céus estão nos ensinando com a pandemia. Que os seus olhos espirituais estejam abertos nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque sobre os seus pés. Estamos encerrando a nossa programação. Glória a Deus pela vida de vocês que nos visitam. Vocês são família nossa, viu? Deus abençoe grandiosamente. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Amém? Amém, Diogo? Tamo junto. Mateus, família, Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Feche os seus olhos. Eu quero cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, que você esteja sendo despertado em seu espírito, que você esteja sendo despertado na sua alma e no seu corpo, em nome de Jesus. Vou avivar o teu coração cansado de esperar. É viva a sua vida em mim, sua vida em mim. Desperta
luz na escuridão. Vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Jesus diz: escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Jesus declara para você nessa noite: escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu, és meu. Seja levantado como um profeta do Senhor para essa geração. Seja levantado como a voz de Deus, como as mãos de Deus para esse tempo. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama, proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Senhor, que nós sejamos levantados como os profetas do Senhor para esse tempo, aqueles que têm a visão além do natural, aqueles que estão sendo levantados pelo Senhor para anunciar a mensagem do Senhor para esse tempo. E a mensagem do Senhor para esse tempo é: preparem-se, porque o Rei está voltando. Nesse tempo a mensagem é: despertem-se. Nesse tempo a mensagem é: protejam-se. Nesse tempo a mensagem é: se fortaleçam. Nesse tempo a mensagem é: se cuidem, mantenham a sua saúde. Nesse tempo a mensagem é: se preparem. Nesse tempo a mensagem é para que nós, como noiva, estejamos preparados e possamos, como profetas, preparar essa geração. Eu declaro que aqui estão profetas que não morrerão nesse tempo espiritualmente, mas profetas que vivos profetizarão e declararão vida onde há morte, e a morte retornará para o seu lugar, e a vida tomará conta aonde havia morte. Eu profetizo em nome de Jesus que aqui estão os portadores da vida, estão aqui uma igreja viva, está aqui um povo vivo que vai declarar a vida de Deus nesse tempo. Nós te louvamos, Senhor.
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela cura da Rita, porque a cura da Rita é um sinal, a cura da Ritinha é um sinal de que o Senhor está ouvindo a voz profética nesse tempo, o Senhor está ouvindo a voz dos seus profetas nesse tempo, e por isso nós declaramos: Covid, você não é maior do que aqueles que creem no Senhor, você não é mais poderoso do que o sangue de Jesus, e por isso nós declaramos vitória sobre nós. Em nome de Jesus, seja você usado nesse tempo, seja você, em nome de Jesus, nesse tempo, a voz de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Graças te damos por esse culto, Senhor. Graças te damos por essa programação. Graças te damos por cada vida que está aqui. Eu declaro a proteção e a cobertura do sangue de Jesus sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E eu declaro em nome de Jesus você sendo ativado nessa noite, em nome de Jesus, para cumprir o seu propósito espiritual para a terra nesse tempo. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Vamos em paz, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Rei. Aleluia.